O canal Júnior Vieira Mensagens apresenta a história de Santo Onofre, narrada por Eli Correia. Acompanhe esta incrível história e se inscreva em nosso canal. Egito, século IV depois de Cristo. Menino rico, filho de reis, passou toda a sua infância privilegiada, experimentando os melhores prazeres da vida. Comida farta e da melhor qualidade, cama e teto lindos, confortáveis, mulheres a seus pés. Os anos foram passando e ele começou a se sentir só no seu mundo de riqueza. Ele começou a se sentir solitário naquele ambiente tão nobre. Ele olhava para o lado e via a diferença dele perante o povo que o cercava, a desigualdade que via à sua volta, e ele começou a ficar inconformado. Filho de reis, menino rico, rapaz bem posicionado na vida, vindo de uma nobreza, mas começou a ser tocado, de modo que ele começou a se sentir mal em ter tudo aquilo e ao seu redor o povo que o cercava tão necessitado de tantas coisas. E ele começou a refletir sobre isso, como se fosse de repente o dedo de Deus agindo, o toque do Senhor atuando. As desigualdades que ele via à sua volta, e ele vivendo naquele palacete, ele tendo a melhor comida e farta, uma cama super confortável, um teto lindo, um palacete, as mulheres aos seus pés. Ele naquela fartura, naquela riqueza, e ao seu redor tanta pobreza, tanta desigualdade. E ele começou a sentir algo o chamando para alguma coisa. Não sabia bem dizer o que era e nem sabia bem delinear o que fosse, mas alguma coisa o incomodava, passou a incomodá-lo. E de repente começou a fazê-lo a despir-se de sua riqueza. Começou a se perturbar no ambiente que vivia e com o ambiente que o cercava. E foi se despindo de tudo aquilo, de todo aquele conforto, de todo aquele exagero. Um dia então, ele decidiu. Ele precisava meditar sobre a condição humana. Não é justo que uns tenham tanto e outros nada. Não é justo que uns cobrem tanto de quem tão pouco pode pagar. Onofre foi então ao abade Serapião pedir que ele pudesse viver entre os monges no trabalho da perpétua oração. Mas o bom abade Serapião não consentiu, não permitiu que ele viesse fazer parte ali dos monges, ali naquele local, dizendo que a fé de Onofre era muito recente. Na sua sabedoria, Serapião disse a Onofre: você quer vir aqui, nesse monastério? Mas a sua fé é muito recente. O sopro, o que um sopro levanta, um sopro abate.
Você está sentindo isso, mas é agora. Você está com essas perturbações, essa coisa de você ter tudo e as pessoas não terem nada, mas essa é uma preocupação recente. Quem vai dizer que daqui a pouco você não mude novamente de opinião e volte para a sua casta, volte para o seu palácio? Então, olha, o que o sopro levanta, um sopro abate. E o abade ainda disse: só almas experimentadas em maior aspereza e solidão é que podem se recolher aqui nesse mosteiro. A sua fé é muito recente. O que um sopro levanta, um sopro abate. E assim, Onofre, aos 20 anos, ouvindo aquilo do abade Serapião, decidiu. Partiu para viver no deserto de Tebaida, no Egito. E seguiu, e caminhou. Onofre passou a viver numa caverna. Por muitos dias chorou. Por muitos dias passou fome. Por muitos dias sentiu sede. Mas sabia que cada sofrimento era um degrau que ele subia na longa escada do céu. Todos os dias, sozinho, Onofre cantava, entoava cânticos de graça e passou a servir e amar em silêncio um Deus que ele ainda não conhecia muito bem. Ele sabia que existia, mas ainda não tinha experimentado, não tinha vivido ainda a experiência desse Deus. Muitos viajantes que de vez em quando passavam por ali, lhe jogavam pães velhos, duros, que era o alimento de Onofre. Outros, às vezes, tentavam tirar Onofre dali, sabe? Você está louco, você fica com esse lado de fé, sabe? Para com isso de seguir esse tal Jesus. Mas Onofre era implacável. Eu só creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Certo dia, depois de algum tempo meditando, adorando o céu, Onofre teve um pressentimento de que suas lágrimas vertidas pelas dores humanas eram mais gratas que as lágrimas derramadas pelas dores divinas. O que ele quis sentir com isso? O que ele quis dizer com isso? Que as lágrimas vertidas pelas dores humanas eram muito mais bem-vindas ao céu do que as lágrimas que ele derramava pelas dores divinas. E assim, olhando as estrelas, Onofre resolveu tomar uma decisão: voltar para os homens. Não adiantava nada ele seguir ali solitário, naquele deserto, naquela caverna, se ele não praticava o bem, se ele não praticava. O que é uma fé sem obra? A fé só se torna fé quando é obra, quando também existe uma obra. Então ele pensou: as lágrimas vertidas pelas dores humanas são muito mais gratas aos céus que as lágrimas derramadas pelas dores divinas. E olhando as estrelas, ele decidiu voltar para os homens. E retorna do deserto e sai daquela caverna e enseja uma caminhada de retorno. E nesse caminho encontrou muitas pessoas. E como um bom servo de Deus, passou a ajudar cada uma dessas pessoas. Ajudava no trabalho pesado. Ele mendigava por essas pessoas. Ele saía mendigando para depois entregar para essas pessoas carentes e necessitadas. Ele pedia comida, ele carregava peso, ele ajudava os doentes, ele cobria os doentes, ele cuidava das suas chagas, das suas feridas, ele convivia com os desabrigados, fazia orações constantes para os miseráveis e ensinava a esses a importância da fé, da oração e da retidão na vida. Nessas alturas, Onofre já possuía uma barba bem longa e cabelos também longos. A barba dele chegava bem aqui, já perto dos pés.
que desde quando ele iniciou aquela caminhada para o deserto, e os tempos que ele ficou no deserto, ele nunca mais fez barba, e nem tampouco o cabelo. Então as suas barbas e cabelos eram muito longos. Onofre, na cidade de Bubastes, com toda a sua bondade e perfil de eremita, ele acabou sendo chamado o escravo dos pobres. O escravo dos pobres. Até que uma noite, a cidade sofreu um terrível incêndio. E Onofre foi quem mais ajudou as pessoas a saírem das chamas. Ele ia para onde os gritos eram mais dolorosos. E de lá do meio das chamas, ele saía com crianças, ele saía com mulheres, ele saía com idosos. E as pessoas diziam: cuidado, não vai, você vai morrer. Ele não queria saber. Ele entrava no meio das chamas, saía com os aleijados de dentro daqueles escombros. Até que um diácono gritou: santo, só pode ser santo, 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 só pode ser um santo. Porque ele entrava naqueles fogos, naquelas casas pegando fogo. Foi um incêndio que aconteceu naquela cidade onde ele estava, e ele saía do meio das chamas carregando ora um doente, ora um velho, ora uma criança, ora uma mulher. E ele não conseguia, o fogo não conseguia atingi-lo. Então alguém começou a gritar: só santo, 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 santo. Mas Onofre permaneceu mudo diante desta veneração. E a sua fama começou a crescer na cidade, porque ele não cuidava só do corpo das pessoas, mas também de suas almas. Um dia Onofre, passando por um casebre, viu 3 criancinhas chorando pelo pai que havia sido morto. A mulher do homem morto, ao vê-lo, gritou: por misericórdia, tu não és Onofrios? Por misericórdia, faça alguma coisa pelo meu marido. Onofre então entra naquela casa e o homem está no chão morto. Ele coloca então as suas 2 mãos sobre o homem e diz: ó Deus misericordioso, olhando para o céu. E ele com as 2 mãos sobre o homem, as crianças chorando, as 3 crianças, a mulher desesperada. E quando ela reconheceu Onofre, falou: Onofrios, tu não és Onofrios, o santo? Me ajude. E ele entra na casa e vê aquele homem ali. E ele clama aos céus, olhando para o divino: ó Deus misericordioso, ó Jesus meu Senhor, pelas tuas chagas e por todas as minhas orações, devolve a vida a este homem. E assim, de repente, o homem se levanta, o homem fica de pé, são. E aí todos que estavam ali começaram a gritar: milagre, milagre, foi Onofre, venham ver, milagre, milagre, foi Onofre, foi Onofre. Nesse momento, em meio àquela balbúrdia, Onofre desaparecera, assim como levado por um vento. Não entendia porque ele era o escolhido do Senhor para realizar um milagre. E com medo de cair no orgulho por ter sido, vamos dizer assim, um salvador daquela vida, ele voltou para o deserto. Ele sentia que o orgulho estava, sabe, a soberba, aquela coisa de você se achar o máximo. Então ele sentiu que aquilo estava atrapalhando a vida dele. Ele volta então para o deserto, volta para a solidão, longe de todos os louvores humanos. Depois de dias e dias perambulando, passando fome, cantando louvores para recobrar suas forças, eis que Onofre encontra uma mulher e um filho pequeno, quase desfalecido, quase no fim da vida. Chorando, chorando, ela diz: salva meu filho, salva meu filho. Até no deserto já conheciam Onofre. Até no deserto, agora nesse seu retorno, para se esconder dos louvores humanos, para se esconder daquela saudação humana, de elevá-lo
a categoria de santo. Então ele, para fugir daquilo, para que o orgulho não tomasse conta dele, ele volta, e até no deserto já sabem quem ele é, tanto que ele passa por uma mulher que está chorando com o filho no colo, e ela diz: Onofre, Onofre, salva o meu filho, salva o filho do meu coração, tu podes, Onofre. Mas Onofre recuou. Onofre ficou com medo do seu orgulho e disse: eu não posso, não, eu não sou santo, não, eu não faço milagre, não, quem faz milagre é Deus, quem faz milagre é Jesus, não, eu não posso. Mas o marido dessa mulher vem até ele e diz, beijando os seus pés, beijando os pés de Onofre: sê bom, tipo, seja bom, faça o meu filho voltar à vida, ele está por um fio, faça o meu filho voltar à vida. Onofre então exclamou: ó meu pobre menino, ó meu pobre menino. Então a criancinha ergueu a sua cabeça, como que para ver quem era que disse isso, ó meu pobre menino. E vendo e olhando para Onofre com um gemido tão triste, com sua mãozinha magra, tremendo, coberto por trapos, que uma piedade violenta invade o coração de Onofre. Naquele momento em que ele disse: ó meu pobre menino, o menino ergue a cabeça, assim um pouquinho, abre os olhos e olha para Onofre, e um gemido muito triste, mãozinha magra, coberto de trapos, e uma piedade tão grande invade o coração de Onofre, que ele diz o seguinte: pois bem, que importa que a minha alma se perca no orgulho e no mal, que minha alma se perca no orgulho e no mal, pois bem, que importa? Então ele pega a criança dos braços da mãe, levanta a criança aos céus assim e brada: meu Deus, 70 anos te servi, por ti sofri todos os tormentos do deserto, sem descanso, sem me queixar, sem nenhum pedido. Portanto, agora dai-me o que me deves, cura esta criancinha que está nos meus braços. Depois, Senhor, se quiseres, abandone a minha alma, abandone-me, mas salve esta criança. E logo as feridas da face da criança começaram a cicatrizar. Os olhos dessa criança de repente começam a se alargar, dos lábios dela um sorriso, e protegida nos braços da mãe, a criança ali, agora sã e salva. Antes mesmo que festejassem o poder de Onofre, Onofre desapareceu, sumiu, como naquele fato do homem que voltou à vida. Ele também, como um vento, ele sumiu. E agora a mesma coisa. As pessoas ainda o procuravam quando ele já estava indo, desaparecendo com o sol. E descobriu que a caridade salva. Foi quando então o abade Pafúncio, perambulando pelo deserto, encontrou Onofre. Primeiro ele ficou assustado com a aparência de Onofre, aquela barba tão comprida chegando até os pés, sabe, aquele cabelo. Ele viu o abade Pafúncio levou um susto com a aparência do eremita, com seus longos cabelos brancos e barbas brancas, vestindo apenas uma tanga de folhas. Sim, uma tanga de folhas. Onofre então pediu que Pafúncio não tivesse medo dele, que ele saíra para o deserto com o objetivo de imitar São João Batista. São Pafúncio ficou maravilhado com as histórias de Onofre, mas Onofre o alertou que havia tido uma visão de que sua morte se aproximava e que era Pafúncio que iria enterrá-lo. E no dia 12 de junho,
daquele século quarto século, naquele 12 de junho. Sim, naquele 12 de junho, ele tinha tido a previsão e falou para São Pafúncio: a minha morte se aproxima, e tu me encontrastes aqui no deserto, porque tens a missão de enterrar o meu corpo, porque tens a missão de me sepultar. Pafúncio falou: não, eu só estava caminhando também pelo deserto quando eu te encontro, mas não foi um encontro casual. A minha morte está se aproximando. E você é quem vai me sepultar. E andando embaixo do sol poente, descendo abismos, até que, cansado, começou a ouvir uma doce voz: Onofre, 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 Onofre. Então Onofre voltou a face e avistou uma luz que resplandecia mais que o próprio sol, e avistou uma luz que resplandecia toda de brancura. E na solidão do crepúsculo, o sol se pondo, e aquela luz tão clara, resplandecendo de tanta brancura, ele então obedece àquele chamado: Onofre, Onofre, Onofre. Ele dá um lento passo em direção a esta luz e desfaleceu. Caiu sobre o colo de Jesus. Aquela voz que o chamava era Jesus que o chamava. E Jesus o apertou docemente nos braços. E pega então a alma de Onofre e leva consigo para o céu, no esplendor de ouro daquela tarde, daquele crepúsculo, daquele final de dia, o sol se pondo no horizonte, e uma luz tão branca, tão forte, e daquela luz uma voz dizendo: Onofre, Onofre. E ele dá um passo em direção à luz e cai sobre o colo de Jesus. E Jesus então, com a sua alma em suas mãos, o leva consigo para o céu. Assim, a caminhada terrena de Santo Onofre terminava. O seu corpo, como ele havia previsto, foi sepultado pelo abade Pafúncio. Mas o impressionante ainda iria acontecer. Assim que o abade o sepultou, o corpo de Onofre no dia 12 de junho daquele ano, daquele quarto século, daquele ano depois de Cristo, acontece um milagre. Assim que ele sepultou, o túmulo desapareceu. De repente, ficou tudo como se fosse só. Mas cadê o túmulo que eu abri? O corpo que eu aqui coloquei sumiu, desapareceu. Simplesmente, misteriosamente, o túmulo de Onofre desapareceu. Tão logo Pafúncio o sepultou, conforme ele havia dito para Pafúncio: esse encontro nosso não foi casual, foi para que você possa me sepultar, porque a morte se aproxima de mim. E ele sepultou de fato Onofre. Só que milagrosamente, de repente, o túmulo desaparece. Pafúncio então decidiu voltar à cidade e contar a todos sobre o venerável Onofre, o grande eremita, o santo do deserto, aquele que mendigava para o pobre,
aquele que pedia para o mais carente, aquele que queria dinheiro, mas não para ele, era para dividir com as pessoas necessitadas, para que elas pudessem pagar suas dívidas, para que elas pudessem saldar os seus débitos. Além de pedir comida, além de pedir morada para as pessoas, ele vivia entre os miseráveis e ele mendigava, ele saía pedindo, não para ele, mas para aqueles que mais precisavam. Santo Onofre, padroeiro dos tecelões, porque ele mesmo tecia as suas próprias vestes com plantas encontradas no deserto, tanto que ele é o padroeiro dos tecelões. Retornando à cidade, Pafúncio escreveu a história de Santo Onofre, também o protetor dos alcoólatras, já que diz a lenda que ele teria vencido o seu próprio vício. Também é invocado na cura desse vício. Tanto que, quando uma pessoa despeja um gole para o santo, muitas pessoas que estão no bar falam assim: isso aqui é para o santo, é para Santo Onofre. Sem ele saber, ele está dando aquele gole para Santo Onofre. É a Santo Onofre que ele se refere quando ele diz: esse aqui é o gole do santo. É invocado para tomar conta também das dispensas, já que por 70 anos economizou cada comida, cada objeto que encontrava. Ele sabia dar valor ao mantimento. Então ele também é invocado para proteger as dispensas. E principalmente o patrono da fortuna, aquele que faz o seu comércio prosperar, aquele que faz o seu dinheiro render, a sua vida ir para frente. Porque Santo Onofre passou por todas as dificuldades para ver um irmão sair da dificuldade. Ele mendigava, ele pedia, ele esmolava para ajudar a quem precisava. Ele vivia entre os miseráveis. Ele cuidava do corpo e cuidava da alma, e procurava sempre fazer mais e mais por quem tanto necessitava. Conta-se que um dia Jesus, de tantas orações que ele fazia, lhe apareceu e perguntou: o que queres, servo meu? O que tu queres, servo meu? E ele disse: uma casa para morar, quer dizer, um casebre, um pão para comer e dinheiro para dar a todos que de mim precisarem. Dai-me esta graça que vos peço e eu serei feliz. Assim seja. Amém. E Jesus lhe concedeu essa graça. Ó Deus, Criador deste imenso universo, eu estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira, pois tu, Senhor, és a luz que ilumina o meu destino. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido aqui e agora por uma corrente de riqueza e prosperidade que vem diretamente de ti, Senhor, Deus do universo. Derrame sobre mim, aqui e agora, todas as suas bênçãos, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite, aqui e agora, e coloque em minhas mãos o espírito da fortuna, e tudo que eu tocar venha prosperar, e até o que era para dar errado passe a dar certo. Que venha às minhas mãos o dinheiro que preciso para viver, pagar as minhas dívidas e ajudar a minha família e as pessoas que de mim precisarem. Tu és o dono do ouro e da prata. Venha dos quatro cantos do mundo me fazer um ser abençoado e de muitas posses. Deus Todo-Poderoso, manifeste em mim, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante, o dinheiro virá de todas as direções. As riquezas de Deus fazem parte de minha vida. A partir de agora, o meu destino está selado, porque sou filho de Deus, que criou todas as riquezas do mundo, e eu serei muito próspero e rico também em graças divinas. Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da fortuna, e que todas as riquezas e abundância do universo entrem na minha vida segundo os seus desígnios.
porque para o Senhor tudo é possível. Sei que o Senhor pode mudar minha vida e que esse meu apelo vai ser atendido. É o que eu peço em nome de Jesus e Santo Onofre. Agradeço por tudo, que assim seja. Amém. Santo Onofre, o patrono da fortuna, o padroeiro dos tecelões, o protetor dos alcoólatras, o protetor das dispensas, Santo Onofre. Consolador dos atribulados,